Dizendo, recebi um recado aqui, a nossa companheira Beatriz Souza, no judô, acaba de ganhar a primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas. Ô gente, é importante lembrar que 80% dos atletas que estão em Paris recebe uma coisa chamada Bolsa Família, não, Bolsa Atleta, que nós criamos em 2004. Tá? Então toda a Rebeca ganha, você tem várias faixas salariais, mas todo mundo ganha. Uns ganha 10, outros ganha 15, outros ganha 3, outros ganha 4. E por que a gente fez isso? Porque quando o atleta fica famoso, ele tem patrocínio. Aí os bancos vão atrás deles, sabe, os empresários vão atrás e não sei das contas. Mas enquanto ele não é famoso, às vezes ele não tem um tênis para andar. Às vezes ele não tem um lugar para a menina jogar bola, para a menina saltar, para a menina dançar. Não é bonito a gente ver aquilo na televisão? Por que a gente não garante que as nossas crianças nascidas no lugar mais pobre têm o direito de chegar ali? Por que a gente não garante? É só a gente direcionar o dinheiro público para isso. É só, e eu estou feliz também, Camilo, porque nós acabamos de tirar 24 milhões e meio de pessoas da fome. E vamos acabar com a fome outra vez nesse país. Olha a minha meia aqui. Olha a minha meia. Isso aqui é a novidade última do companheiro Camilo na área da educação. Quando eu levei o Camilo para ser ministro da Educação, era porque o Ceará é o estado em que a gente tem melhores resultados na educação. Quando eu fui criar a Olimpíada da Matemática, em 2005, eu aprendi com o Ceará que tinha a maior Olimpíada do Brasil. Era que tinha mais estudantes, mas só de ensino privado. Aí nós colocamos o ensino público. E aí os pessimistas de sempre diziam para mim, Lula, as crianças pobres não querem participar, as crianças pobres não vão ter interesse, escola pública não vai ter interesse. Sabe quantas pessoas se inscreveram no primeiro ano? 10 milhões de crianças. Sabe quantos se inscreveram no ano passado? 20 milhões de crianças. Então, gente, esse cara inventou esse pé de meia. E o que é esse pé de meia? Nós descobrimos que quase 480 mil jovens que fazem o ensino médio desistem da escola para poder ajudar no orçamento familiar. Ele me procurou para me dar os números. E eu falei, vamos encontrar uma solução. Se não tiver dinheiro, vamos lá para o Dario. Se ele reclamar, vamos forçar. Porque também, tanto o político presidente quanto o Ministério da Fazenda só trabalha com pressão. Se a gente não pressionar, não sai. Porque é mais fácil dizer não. É mais fácil dizer não tem. Para você concordar, você tem que pensar e você tem que elaborar. Elaboramos um programa chamado Pé de Meia. A gente criou uma poupança para os meninos, até todos aqueles que estão abaixo do Cade Único, ou todos que pertencem à família que estão no Cade Único, a gente está garantindo R$200 por mês durante 10 meses. Se no final do ano ele tiver, passado de ano e tiver 80% de comparecimento na escola, a gente vai depositar mais 1.000. Então, 10 de 200 são 2, mais 1.000 são 3. No ano seguinte, a mesma coisa, 10 de 200 e 1 de 1.000. No terceiro ano, a mesma coisa, 10 de 200 e 1 de 1.000. Quando ele terminar o ensino médio, se ele não tiver precisado gastar os R$200, que é a poupança dele, ele vai ter 9.000 para começar a vida. Aí os contras sempre dizem assim, mas isso aqui é gastar dinheiro, porque vai gastar dinheiro com o ensino médio, porque tem que fazer estrada, fazer ponte. Eu tenho dito, eu não estou gastando dinheiro. O dinheiro mais sagrado que um presidente da República pode dar é o dinheiro que ele dá para a educação. Porque o que eu não investir na educação, eu vou gastar fazendo cadeia para colocar esses meninos que não tiveram oportunidade, que vão para o narcotráfico. Então é esse país, companheiros, que nós temos que construir. E é por isso que eu saio do Ceará hoje agradecido pela quantidade de coisa que nós assinamos aqui, tudo boa para o Ceará e para o Nordeste. E eu espero que vocês tirem proveito. Espero, mano, que você tenha a mesma sorte do companheiro Camilo. Eu falo sorte porque competência você tem, mas a gente precisa de um pouquinho de sorte, né? Sem sorte, nem o goleiro do Corinthians vai para frente. Então tem que ter sorte. E na política nós temos que ter sorte. E eu fico feliz, quando eu vejo o discurso do empresário otimista. Porque normalmente a gente recebe empresário, a gente discute 4 ou 5 horas. Aí você atende lá um monte de coisa. Quando termina, vai a empresa no empresário e fala, e daí? Tudo bem? Não, foi suficiente. Ainda falta, você não tem um obrigado.
Você não tem uma pessoa, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Nós fizemos um plano safra de 475 bilhões de reais. É o maior dos maiores. Aí eu pego lá o presidente da CNA. É insuficiente. Então é o seguinte, gente. Essas pessoas não percebem que a gente não pode tomar toda a água do assunto sozinho. Nós temos que repartir. E nós fazemos o mesmo para a agricultura familiar. Por isso eu tenho muita alegria de ter trazido meu companheiro Paulo Câmara, ex-governador de Pernambuco, para ser presidente do BNB. Por isso que eu estou feliz de ter um companheiro como o Carlos na Caixa Econômica Federal, de ter o Aloysio Mercadante no BNDES, de ter, sabe, as coisas funcionando. Tem que funcionar, o dinheiro tem que circular. Você tem que aprender uma lição. Pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de riqueza. Muito dinheiro na mão de poucos é concentração de riqueza, empobrecimento, analfabetismo, fome, prostituição. Então é preciso fazer o dinheiro circular nesse país, para as pessoas poderem comprar as coisas que necessitam. E é por isso que eu sou otimista. Estejam preparados, porque quando terminar o meu mandato, vocês vão ter a alegria que tiveram em 2010, quando a economia crescia 7,5%, o varejo crescia 13%, a inflação era baixa, o salário era mais alto, porque esse ano, só em 18 meses, 90% das categorias profissionais fizeram acordos salariais com ganhos acima da inflação. É esse país, cara, porque quando o povo menor, o povo de baixo, tem 10 reais, ele não vai comprar dólar, ele vai comprar comida, ele vai comprar roupa, ele vai comprar caderno. E é esse país que eu quero dizer para vocês que está acontecendo. E eu digo para todo mundo, não precisam gostar de mim, preciso apenas ser generosos com esse país que precisa de uma oportunidade de todos. Eu sou o síndico dessa grande família de 203 milhões de habitantes. E vou cuidar. Vou cuidar, enquanto eu tiver força, vou cuidar de cada criança, de cada mulher, de cada homem, de cada velho, de cada negra, de cada negro, de cada branco e de cada branca, das pessoas com deficiência. Vou cuidar como se fossem meus filhos. Porque o dia que eu encostar a cabeça no travesseiro, eu terei certeza de missão cumprida na minha passagem pela terra. Obrigado, companheiros do Ceará. Obrigado aos nossos companheiros que tanto nos enchem de alegria. Um beijo no coração de cada um de vocês. Eu quero dizer para vocês que hoje é um dia feliz. Porque todo mundo que governa alguma coisa, todo mundo que governa uma cidade, o prefeito sabe disso, o irmão sabe, todo mundo que governa um estado ou um país, o maior momento de alegria da gente é quando a gente consegue transformar as coisas que a gente acreditava em realidade. E aqui no Ceará, eu queria que as pessoas mais jovens soubessem por que que o Porto de Pecém tem uma siderúrgica. Essa siderúrgica, ela foi trazida para cá depois de uma viagem que nós fizemos na Coreia do Sul. Essa siderúrgica veio quase como um pagamento dos parlamentares do Ceará, senadores e deputados, que fizeram uma briga enorme com a Petrobras, porque queria que a Petrobras fizesse uma refinaria aqui, e a Petrobras não pôde fazer essa refinaria. Eu tentei fazer, mas pararam quando eu deixei a presidência. Então, quando a gente estava lá na Coreia do Sul, chegou o momento de assinar a vida da siderúrgica para o Ceará. Estava comigo o ex-governador Lúcio Alcântara. E nós estávamos sentados, e cadê o governador? O governador não estava. E precisava assinar. E o cara da Coreia queria assinar. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, alguém dá um pulo no quarto, sabe, do governador para ver se ele está lá. E ele estava dando uma descansadinha que todo mundo merece. E ele veio correndo para a gente assinar. E é com muito orgulho que eu posso dizer, eu também tenho o dedo na vinda da siderúrgica para o Porto de Pecém, gerando tantos empregos e tanta garantia de futuro. Mas, um outro dia, eu estava fazendo campanha em 1989. E eu fui à cidade do Crato para fazer uma visita à mãe do governador Miguel Arraes, que fazia, acho que 90 anos. E o Arraes foi participar do meu comício, nós fomos visitar a mãe dele, fomos para o comício.
compromisso. Foi um dia em que o palanque caiu, vocês estão lembrados? E na volta eu tinha um avião alugado e o Arraes pediu carona. Eu fui deixar o Arraes em Recife. E o Arraes falou para mim: ô Lula, se você ganhar as eleições, vamos fazer a Transnordestina. A Transnordestina é uma obra muito importante para o futuro do Nordeste brasileiro. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Perdi as eleições de 89, depois eu perdi em 94, depois eu perdi em 98 e depois eu votei em 2002. Ou seja, quando eu votei, algumas coisas na minha cabeça diziam o seguinte: eu tenho uma imagem na minha cabeça, com 7 anos de idade, pegando pote de água num açude, em que a gente era obrigado a separar a fezes dos animais, onde eles faziam o xixi deles, e a gente tirar a lama, porque era uma água barrenta, encher um pote, levar para casa. Não tinha educação para que a gente aprendesse a ferver a água, filtrar a água. Todo mundo sabe que lá em Caetés não tinha. E a gente deixava aquela água assentar. Aquela água assentava, a gente pegava com a caneca, sabe? Caneca não, era uma latinha feita com uma coisa para a gente pegar, e trocava de um pote para o outro até que a gente começasse a beber aquela água, sem nenhum tratamento. E essa imagem marcou a minha vida, porque alguns tempos depois, a minha mãe teve que sair de Caetés, com 8 filhos, para ir para São Paulo. E ela foi, como foi tantos e tantos nordestinos e cearenses, então muitos, a partir da década de 50, que foram para São Paulo na perspectiva de fugir da seca e de tentar ajudar a questão da família sobreviver. E assim aconteceu comigo. Quando eu ganhei a presidência, eu poderia querer esquecer de qualquer coisa. Eu poderia querer assumir novos compromissos. Mas eu não posso esquecer da onde eu vim, não posso esquecer quem eu fui e não posso esquecer para onde eu vou voltar. E tomei a decisão de fazer a Transnordestina. Eu briguei muito, Tufi. Depois eu quero que você me aqui dê uma palavrinha, porque eu quero que você assuma um compromisso público aqui. Eu briguei muito. Eu, quando era presidente, com o governador Wellington do Piauí, com o governador Cid Gomes do Ceará, com o governador Eduardo Campos de Pernambuco, fizemos mais de 33 reuniões para tentar encontrar uma solução. Todo dia tinha um problema. Todo dia era supressão vegetal, era desapropriação de casa, era não sei das contas, ou seja, era um inferno. 33 reuniões. Quando eu imaginei que esta ferrovia fosse inaugurada em 2012, eu deixei a presidência em 2010, voltei em 2023 e a ferrovia não foi feita. As pessoas desse país precisam aprender uma lição prática. Muitas vezes, na hora que o governo tem que decidir de fazer uma obra, sempre aparece alguém dizendo: custa muito. Custa muito. E por conta desse custa muito, a gente nunca para pensar o quanto custa não fazer. Quanto que o Nordeste deixou de ganhar desenvolvimento por conta do atraso de uma ferrovia? Quanto tempo de atraso o Nordeste teve pela falta da cirurgia? E aí eu tinha outra coisa na cabeça: a água. E eu falei: nós vamos ter que fazer essa tal dessa transposição do São Francisco. Aí logo me alertaram: ô Lula, você vai querer fazer isso? Alagoas é contra, porque Alagoas pensava que o rio era dela. A Bahia é contra, a Bahia pensava que o rio era dela. Até Sergipe era contra. O governador de Sergipe, sabe, ele chegou a ir de sunga branca no assoreamento no meio do rio para dizer: o Lula quer tirar a água do povo de Sergipe. Eu falei para ele: coloca uma cueca e vai mergulhar no rio cheio de cocô que você não limpa, que você não faz tratamento, ao invés de ficar contando mentira para o povo. E tomamos a decisão de fazer a Transnordestina. Hoje eu tenho orgulho, porque se um dia vocês forem na Lua, vocês vão perceber que além da obra, sabe, da muralha chinesa, vocês vão ver o canal do São Francisco. Vocês vão ver,
Sabe que quando a gente se dispõe a fazer uma coisa, a gente consegue fazer essas coisas. E o papel do governo não é ficar vacilando, não é ficar brigando quanto custa, isso custa muito caro, isso custa não tem das contas. É preciso a gente saber, aquele investimento vai significar quanto de ganho depois de amanhã. E é por isso que eu enfrentei, graças a Deus, a Bahia elegeu o Jacques Wagner governador, e já não teve mais problema com a Bahia. Graças a Deus, foi eleito o governador, que era o Theo, lá em Alagoas, também não teve mais problema, e fiquei com o problema do Piauí. Um dia, gente, eu fui num comício, e meu compadre Marcelo Deda falou assim, em Sergipe, falou assim para mim: ô Lula, a coisa aqui está difícil, o governador tem falado mal da gente na televisão, eu queria pedir para você, para mim não defender a transposição. Você acredita? Eu falei: Dedinha, pode falar, querido. Pode esculhambar com a transposição, porque eu vou falar depois de você. E eu vou dizer que eu vou fazer a transposição do São Francisco, porque o Brasil precisa disso. Porque eu tenho que atender 12 milhões e meio de pessoas que historicamente sofreram, não por conta da seca. A seca é um fenômeno da natureza. A falta de solução é falta de caráter e responsabilidade das pessoas que governaram esse país durante tanto e tanto tempo. De governadores de estados e de presidentes da república que ficava criando frente de trabalho a cada vez que tinha uma seca. Era frente de trabalho que não produzia nada para nada. Era tirar a terra de um lugar, colocar no outro e depois voltar do mesmo lugar para outro lugar. Uma coisa sem sentido, por falta de coragem. Então, gente, eu estou com 78 anos. Tenho conversado com Deus todo dia. Eu quero viver 120 anos. Quero viver 120 anos. Eu me cuido bem. A minha Janja me ajuda, que eu fique bem cuidado. Às vezes eu até me acho mais bonito, de tanto que ela cuida de mim. E eu tenho animação. Eu nunca levanto achando que vai ter uma coisa difícil na minha vida. Nunca levanto. Eu aprendi que a minha mãe, muitas vezes ela queria fazer comida num domingo e não tinha nada para colocar no fogo. Eu nunca vi minha mãe reclamar. Ela falava: hoje não tem, mas amanhã vai ter. E foi com esse comportamento da minha mãe que eu fui criado. Não há nada que a gente não possa fazer. A única coisa impossível é Deus pecar. O resto a gente pode fazer o que a gente quiser. É só ter disposição, discernimento e coragem de fazer as coisas. Eu tinha uma loucura comigo, Renan, que era, eu via nos jornais de São Paulo, lugar que tem mais analfabeto no Brasil, Nordeste. Lugar que tem mais mortalidade infantil, Nordeste. Lugar que tem mais evasão escolar, Nordeste. Lugar que tem mais fome, Nordeste. Eu falava: porra, oh Deus, será que nós do Nordeste somos tão ruins assim, que nada acontece para nós? E aí eu comecei a entrar na política, que não era culpa de Deus, não. Não era culpa da natureza, era culpa da falta de visão das pessoas. Como é que podem deixar uma nordestina parada 12 anos? As pessoas mediram as consequências disso. Por isso eu quero te dizer, Tufi, quero te dizer uma coisa. Aqui está a nossa companheira, sabe, Luciana do BNDES. O Haddad deve estar ouvindo. Eu quero dizer para o Haddad não, a Luiz Mercadante, meu caro, eu estou convidando a Luiz Mercadante aqui. Presta atenção, Aloysio. Eu estou te convidando. Primeiro, para você liberar os recursos que tem que liberar para fazer a rodovia. Segundo, eu estou te convidando, porque nós vamos fazer um jantar. Antes de eu deixar a presidência, andando nesse trem, da onde for, até chegar aqui no porto. Porque é preciso a gente entregar as coisas. Então, eu sou um homem que eu tenho que agradecer ao Congresso Nacional. Ao Congresso Nacional, muitas vezes estão ofendidos, muitas vezes estão destratados, muitas vezes estão avacalhados. Todo mundo sabe, o meu partido só tem 70 deputados de 513. O meu partido só tem 9 senadores de 81. Entretanto, até agora, a gente não perdeu um único projeto importante para esse país, porque a Câmara e o Senado têm votado as coisas de acordo com as intenções do governo. E é muita negociação. É muita negociação, todo mundo tem que ir, o Dario sabe quantas vezes ele tem que conversar com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, os ministros sabem quantas vezes, porque é assim, cara, os caras não votaram em mim, mas os caras são deputados, eu não tenho nada com ele, mas eu sou presidente da República, então eu não posso
querer conversar só com quem gosta de mim. Eu não estou conversando para casamento. Eu quero conversar com quem tem o poder de votar. E aí eu converso com todos, indistintamente. Pode não gostar de mim, mas eu estou lá, companheiro. O governo está precisando do seu voto, companheiro. É o Brasil, é o povo do Ceará. Veja, os deputados que votaram nessa lei, os senadores, muitos deles aqui do Estado, mas outros de outros estados não têm noção do benefício que essas coisas vai trazer para uma região que historicamente foi esquecida. Eu lembro que nós tivemos presidentes, Camilo, que vinha aqui no Ceará e falava da transposição das águas do Rio São Francisco. Eu vou fazer. Chegava na Bahia, o ACM falava, não vai fazer. E ele, não vou fazer. Olha, o presidente da República não tem que pedir favor ao governador. Ele tem que ter um projeto e precisa brigar e fazer a opinião pública saber a qualidade do projeto para a coisa poder acontecer. Então, companheiros e companheiras, até um navio de regasificação de gás a gente trouxe para cá, eu não estou vendo ele aí. Levaram embora o nosso navio? A gente trazia gás a 160 graus abaixo de zero para a gente poder aqui transformar em gás, para a gente poder utilizar. Olha, por que eu faço isso para o Nordeste? Não é porque eu não gosto do Sul. Eu devo tudo na minha vida a São Paulo. Devo tudo a São Paulo, então eu adoro São Paulo. São Paulo faz parte da minha vida. Eu devo muita coisa a todo mundo, mas é preciso que a gente torne o Brasil um pouco mais igual. Eu quero o nordestino indo para o sul do país de férias, para passear, para estudar, e não para matar fome ou para trabalhar de servente de pedreiro. Eu ficava ofendido quando diziam para mim, não, quer contratar empregada doméstica? Vá no Nordeste. Quer contratar ajudante de pedreiro, sabe, barato? Vá para o Nordeste. Então é importante dizer agora, o Nordeste está de cabeça erguida, e o Nordeste não quer exportar empregada doméstica, ele quer exportar, sabe, professor, físico, químico, médico, engenheiro, pessoas importantes. A gente efetivamente precisa ter consciência de que a gente não quer ser só pedreiro, a gente também quer ser engenheiro. É isso que a gente deseja, e eu quero tornar o Brasil igual. O Nordeste, o Norte do país, o Centro-Oeste, ficar com as mesmas possibilidades dos outros estados, que tem mais tecnologia, que tem mais infraestrutura, que ao longo da vida receberam mais recursos. Qual é o papel de um presidente da República? Qual é o papel? Vocês que votam de 4 em 4 anos. Qual é o papel de um presidente da República? O papel de um presidente da República não é detectar que tem dificuldades. O papel do presidente da República é encontrar facilidade. O papel do presidente da República não é dar consulta, é dar o remédio. E é por isso que eu sou o brasileiro mais otimista desse país. Eu duvido que tenha nascido um brasileiro que tem otimismo que eu. Esse país vai crescer, é o menor desemprego dos últimos 10 anos, é a maior massa salarial dos últimos 10 anos, 2.717.000 empregos em apenas 18 meses. Nós encontramos esse país com 87 mil casas do Minha Casa Minha Vida parada. Eu fui a Cuiabá essa semana inaugurar um conjunto habitacional que tinha sido começado a fazer pela Dilma em 2012. Ficou parado de 2012 a 2024. Que sensibilidade tem um presidente da República, um governador, que não leva em conta essa necessidade de um povo que precisa morar, precisa ter casa, e a Constituição garante. É por isso que agora a gente está fazendo casa, e o pessoal do Fundo de Garantia, o pessoal do Bolsa Família e do CadÚ e o pessoal do PPC não pagam mais agora. Porque é um direito constitucional garantir que o pobre more, que ele tenha um ninho para ele poder esconder os seus filhotes e ensiná-los a voar. E agora eu vejo esses meninos falar, eu nem precisava falar, gente, porque vocês viram a qualidade dessa gente minha aqui. Eu já fui presidente 2 vezes, mas eu tenho um time agora que parece a seleção brasileira de 70. É uma coisa intocável. E todos otimistas, e todos moradores, todos trabalhadores. A facilidade que é trabalhar com essa gente, eu posso dizer sem medo de errar. Acho que nunca teve na história do Brasil um presidente da República que tivesse a felicidade de montar um governo da qualidade que eu montei. E isso. E eu estou cheio de ministros, de gente que não votou em mim. Eu estou cheio de ministros, de pessoas que são de partido que votaram contra mim. Eu não quero
saber, eu já ganhei as eleições, vocês já perderam, agora vamos trabalhar. Agora não é o Lula que precisa de vocês, agora é o Brasil que precisa de vocês. Vamos mostrar para que a gente serve e vamos fazer esse país dar um salto de qualidade. E é assim que funcionam as coisas. Sabe? E quando eu vejo esse pessoal falar de hidrogênio verde, de revolução, sabe, de energia solar, eólica, biomassa, hidrogênio verde, eu fico pensando, qual é o país do mundo que pode competir com o Brasil? Qual é o país do mundo que tem condições de competir com o nosso país nessa questão da transição energética? E nós ainda estamos aprendendo, porque uma das coisas que a gente vai fazer, meu presidente da federação, é cobrar do mundo rico que manda o crédito de carbono para nós, porque somos nós que temos floresta para preservar, ele já queimará dele, então ajude o que a gente está fazendo, sequestrando o carbono, para o mundo ficar melhor. Tem gente que ao invés de ajudar, está fazendo foguete, tentando procurar um lugar para morar. Não tem, babaca, é aqui na Terra. E por isso todos estão convidados a cuidar desse planeta. É a única arca de Noé que nós temos. Se ela capotar, não tem rico, não tem pobre, não tem mulher, não tem homem, não tem branco, nem tem negro. Nós afundamos. E como eu quero viver 120 anos, eu vou cuidar desse planeta Terra como eu cuidaria do bumbum do meu filho de 1 mês de nascimento. É assim que eu vou cuidar desse país. E é por isso que eu sou otimista. E quero terminar para você.